E aí aconteceu algo extraordinário na minha vida, que eu era um cara, que eu trabalhava, eu tinha empresa, estava na faculdade e eu morava muito longe. E eu ficava quase 5 horas por dia dentro de um carro. E eu não percebia, porque eu ficava estressado, perdia tempo, era uma coisa de louco. E quando eu me casei, eu fui morar num apartamento bem pequenininho, aqui na Faria Lima, né? A gente tá gravando aqui na Faria Lima, e o meu escritório era muito perto. E eu comecei a abandonar o carro gradativamente, eu tinha vendido a empresa, comecei a andar de bicicleta, uma vida mais saudável, comecei a conhecer o cara da banca, o cara do restaurante, e eu comecei a conhecer a cidade, ter uma vida mais saudável, ter mais 5 horas por dia para fazer o que eu quisesse, e minha vida mudou de uma forma extraordinária. Nos últimos 30 anos, passei pelas maiores agências de publicidade do mundo, lidando com clientes de todos os tamanhos e segmentos, enfrentando o maior de todos os desafios, as transformações radicais que o marketing e os negócios sofrem por conta da tecnologia. Eu sou Luiz Tastaldi, estrategista de marketing, de negócios e de identidade, e criei o Edu para aplicar minha própria filosofia, onde estratégia de vida e de negócios se cruzam. Hoje, eu ajudo pessoas, marcas, negócios, líderes e até países a ocuparem o seu lugar no mundo, seguirem o que acreditam e decidir com estratégia. Porque ser quem você é define quem os outros deixam de ser. E essa sempre será a maior vantagem competitiva que existe. E é o que eu chamo de se manifestar. Toda abertura do Manifest, eu sempre faço uma fala que contextualiza o papo que a gente vai ter lá no palco com o nosso convidado, e é uma fala que busca inspirar as pessoas, provocar, refletir. Eu nem digo que é uma palestra ou alguma coisa parecida, mas é uma tradução. Como a gente consegue traduzir assuntos complexos da vida de forma que as pessoas entendam e consigam aplicar no dia a dia. Porque para viver, a gente também precisa de estratégia. Essas aberturas não daria para colocar aqui no programa, mas vocês podem assistir elas de maneira completa no site do Manifest, entrando para a comunidade ou no meu canal do YouTube. E o assunto que eu abordei nessa abertura foi um assunto que a gente costuma usar de desculpa na nossa vida, que é não ter tempo para fazer as coisas. E o que eu disse ali é que todo mundo tem tempo, porque o tempo de todo mundo se resume a 1 segundo. Dá uma olhada nisso. Acho que essa frase de não ter tempo é uma das maiores desculpas que a gente usa, né? Não tenho tempo para começar, não tenho tempo para fazer, não tenho tempo para mudar o meu negócio, mudar o rumo. Todo mundo tem tempo. Quantas vezes a gente não fala isso? Cara, minha vida mudou. Virou de perna pro ar, estava tudo bem, em 1 segundo acabou tudo, em 1 segundo você recebe um diagnóstico, em 1 segundo acontece uma fatalidade, em 1 segundo você sai na rua e mudou tudo. Nesse mesmo segundo que a vida tem um controle de mudar pra gente, a gente pode atuar nesse segundo. Esse é o tempo que a gente tem. Esse segundo é o tempo que todo mundo tem. Porque ele é o tempo que você pode usar para fazer uma coisa mágica, que é decidir. O único controle que a gente tem, assim, ó, da vida toda, é o momento de tomar decisões. É aquele segundo que você toma uma decisão. É o segundo que você decide, por exemplo, não desistir de um relacionamento, que você decide recomeçar a sua vida, que você resolve discordar da maioria, ou que você decide não decidir. Não vou decidir nada, você adiou. É uma decisão. Todo mundo tem tempo, porque o tempo de todo mundo se resume a 1 segundo. Esse é o único tempo que vocês têm, é o único tempo que vocês sabem que tem, e é o único tempo que pode mudar toda a vida de vocês. Contanto que vocês acreditem no que vocês acreditam. E o convidado de hoje, ele é um cara que desenvolveu seus negócios exatamente para isso, a partir da gestão de tempo das pessoas na mobilidade urbana, em como elas se deslocam. Ele começou a montar os negócios dele a partir disso, da gestão do tempo. Então a gente vai bater um papo hoje com um cara que é jovem de alma mesmo, cara.
do primeiro empreendimento que ele fez como empreendedor, não como empreendimento de prédio, já tinha essa essência de moleque ali, de uma visão fresca. E ele nasceu ali, cresceu dentro com uma parte ali da história dele, da família, dentro dessa parte de construção. E ele nunca enxergou prédio como a gente enxerga. Assim, de olhar e ver uma janela, de ver um tijolo, enfim, ver o que a gente vê de óbvio. Pelo contrário, ele olhou para outras coisas e começou a enxergar prédio em outras coisas. Então, para ele olhou um iPhone, por exemplo, e viu um prédio no iPhone. E ele vai contar um pouquinho dessa história para a gente hoje, que é bem bacana. Cara, sabe qual é o bom aqui? Que eu faço as perguntas e não você, cara. Que ótimo. Porque você vai perguntar a história do navio, aquelas histórias que eu não posso contar que eu sei, cara. Pode perguntar? Não. Eu faço as perguntas. Tá, cara, boa noite. Cara, assim, ó, primeiro que a gente é amigo já longa data. Longa não, mas a Lê foi cliente, a gente trabalhou junto e foi legal porque a gente pegou, quando eu estava voltando dos Estados Unidos, tinha passado um tempo lá morando nos Estados Unidos e aí voltei. Na Disney, né? Cara, boa parte da minha vida eu passei dentro da Disney, viu? Mas foi, de certo modo foi. E aí quando eu voltei, a gente estava pegando, eu estava com a Vitacom, conta da Vitacom, mas você estava com um sonho ali na cabeça, que é o que você vai falar um pouco. E o mais louco é que 2 anos depois eu vi aquele sonho de pé. Ontem. Eu posso sentar também? Pode. Não, você que sabe. Então vou sentar. Eu perguntei da Disney porque o Taster ele foi 65 vezes pra Disney. Mais de 100. Mais de 100? Mais de 100. É o cara que mais foi pra Disney que eu conheço na minha vida. Foi mais de 100 mesmo. Tem um olhar diferente ali, não é só a energia, a vibe assim, do lugar, mas realmente ali eu consumo muita referência de todos os pontos, e não são só as óbvias, porque é o atendimento da Disney, a magia, tudo, mas é todo minha cabeça funciona numa velocidade diferente lá. Eu realmente volto com muita referência, cara. Mas deixa eu te falar, voltando disso, dessa parte mais de fantasia, você construiu, você seguiu a tua crença, você tomou as suas decisões, você foi contra o provável e o fluxo, né, do que deveria ter sido, talvez seguiu os negócios ali que estavam já da família, e foi seguindo a tua história ali, né? E eu acho isso incrível para inspirar, porque, o cara já tinha, aí é fácil. Acho que você deve ter escutado isso algumas vezes, né? Pô, cara, também, ali até eu. Então vai e faz, cara, né? Mas conta do começo, porque você foi para o mercado imobiliário, de empreender, de construir e tudo, e agora avançou. Mas você começou com videogame. Olha, eu estou empreendendo há 30 anos, desde que eu me conheço por gente, praticamente, e ao mesmo tempo eu estou com a minha esposa. Cadê ela? Cadê ela? Tá ali, ó. Ela veio? E ela nunca veio em um evento que eu fiz em 30 anos. E hoje ela tá aqui. Eu tenho muita moral. Uma salva de palmas pro Taster e pra minha esposa. Te amo, amor. Obrigado. E então, minha história começa muito antes, Taster. Eu sou neto de imigrantes judeus, fugidos da Segunda Guerra Mundial. Meu avô chegou num navio e eu, desde muito pequenininho, eu passava um dia na loja de um avô e outro dia na loja de outro avô. Lojinha, os dois tinham lojinha, uma no Cambuci, que é um bairro aqui em São Paulo, e o outro no Brás, que também é um bairro muito tradicional de comércio. E eu tinha 2 irmãos pequenos, meus pais falavam, você é o mais velho, sai daqui de casa, porque eu não vou ficar aguentando 3 moleques em casa o dia inteiro. E eu ia, assim, religiosamente, um dia na loja de um e outro dia na loja do outro. E isso foi durante anos a minha infância. E acho que lá eu comecei a ter o primeiro contato, né, com o que era comércio, vitrine, cliente, caixa. Tinha aquela caixa
que girava uma manivela, né, que saía uma fitinha. Cara, lembro disso. Você lembra disso? Então, isso foi um pouco da história. Depois eu fui trabalhar com meu pai. Então, meu pai era do mercado imobiliário. E eu lembro que com 13, 14 anos eu já vendia imóvel. Eu adorava vender, eu adorava comunicar. E na época as pessoas davam carro em entrada, né? E eu lembro que muitas vezes eu vendia o imóvel e o cara deixava o carro, mas eu não podia dirigir. Eu tinha 14, 15 anos. Então, o carro ficava estacionado. E eu lembro várias segundas-feiras, né, o pessoal comprava imóvel no final de semana, que eu tinha que organizar como é que buscava o carro na segunda-feira para poder depois vender, enfim. E assim eu fui aprendendo. E aí com 17, 18 anos, eu ainda na faculdade, falei que era empreender, e eu nunca tive carteira assinada. Eu fui direto empreender, eu fiz um estágio e direto do estágio eu fui empreender, e a gente criou uma empresa que chamava Banana Games. Por que chamava Banana Games? Eu não faço a menor... Eu tinha um sócio, que ele chama Araquém. Certo, Isso é um puta marketing, sabe por quê? Quando o cara chama Araquém, ninguém esquece. Então era o Ale e o Araquém, né? Ninguém nunca lembrou do Ale. Da dupla. Do Araquém até 30 anos depois. Ah, o Araquém, todo mundo lembra do Araquém. Então hoje, para dar o nome no filho, tem que dar um nome bem esquisito, assim, que ninguém nunca vai esquecer. Então eu e o Araquém, a gente começou, a gente deu o nome de Banana Games, e é aquela história toda, né, pra você ter ideia, né, que você falou começar do nada, eu comecei literalmente com nada. A gente tinha uma casinha perto da Raposo Tavares, e aí eu gostava muito de ler e tal, de captar investimentos, né. Naquela época eu não estava nesse hype de angels, era captar investimento. E eu consegui captar um investimento, e o nosso investidor iria colocar 10 parcelas na empresa, ele ia pagar o investimento em 10 parcelas. Eu falei, puta, Araquém, tamo rico, né? Puta, comemoramos ali. E daí a gente recebeu a primeira parcela, puta, tamo rico, começamos a contratar um monte de gente, mudamos de escritório, e aí, pô, já tinha lá primeiro mês já tinha 50 colaboradores, e daí chega a segunda parcela, o sócio chama a gente, né, ou esse investidor, faltavam 9 ainda, né, e ele chega, Ale, Araquém, puta, você não sabe o que aconteceu, o negócio não sei o que, não tá indo tão bem. Quando muda a ordem e chama Ale, o Ale antes do Araquém é porque deu merda. Deu merda, certeza. Daí a gente foi lá no escritório dele, já sabia, e aí ele falou assim, olha, não só a gente não vai botar as próximas 9, como a gente quer a primeira de volta. Eu olhei pro Araquém e falei, Araquém, fudeu. O que a gente vai fazer, né? Cara, a gente assinou 9 notas promissórias, 10 na verdade, assinamos 10 notas promissórias para devolver a primeira, tinha 50 funcionários, e assim aí eu comecei devendo 10 promissórias, eu e o Araquém. Cara. E da Araquém falei, cara, o que a gente vai fazer agora? Vamos ter que pagar salário, né? O que a gente vai fazer? Só tem uma coisa, e ele era muito raçudo, tá? E eu aprendi, cara, que não existe jogo perdido. Você só falhou quando você desistiu. Ele falou, precisa me vender, vamos pra rua vender. Então vamos embora. E aí a gente foi vender. Numa dessas vendas malucas, a gente, não me pergunta como também, já sabiam que a gente fazia jogo e tal, chamou a gente lá no SBT, lá na Anhanguera, voei o Araquém lá na Anhanguera, pôs a nossa melhor roupa ali na época. E aí a gente assinou um contrato, né? O Silvio, para quem lembra, né, o Show do Milhão era o programa mais conhecido da época, assim, era a audiência batia a Globo. Bom, até hoje a galera surfa nesse... Até hoje, né? E você não acreditava o que era. E ele falou, vamos fazer o Show do Milhão para as pessoas jogarem online. E o Silvio entrava lá na TV e falava, agora todo mundo entra e vamos jogar o Show do Milhão online. E a gente recebia um rebate do... Você sabe que você não sabe imitar o Silvio, né? Não sei. Você tentou agora, mas não rolou. Não, nem tentei. Eu conheço a minha imitação. Que você tinha tentado, foi horrível. Nem tem. E aí, cada SMS que a pessoa respondia, a gente ganhava uma parte do SMS da operadora. E a empresa bombou. A gente reverteu o jogo, né? Acho que a vida, o empreender é muito disso, né? Entre esses altos e baixos. A gente saiu do 10 para trás para muitos para frente, e eu tive a felicidade, eu vendi essa empresa muito cedo, fiz meu primeiro exit, né, que a gente fala, hoje na linguagem bonita, na época era só vendemos e vambora,
E aí aconteceu algo extraordinário na minha vida, que eu era um cara, que eu trabalhava, eu tinha empresa, estava na faculdade, e eu morava muito longe. E eu ficava quase 5 horas por dia dentro de um carro. E eu não percebia, porque eu ficava estressado, perdia tempo, era uma coisa de louco. E quando eu me casei, eu fui morar num apartamento bem pequenininho, aqui na Faria Lima, né? A gente está gravando aqui na Faria Lima, e o meu escritório era muito perto. E eu comecei a abandonar o carro gradativamente, eu tinha vendido a empresa, comecei a andar de bicicleta, uma vida mais saudável, comecei a conhecer o cara da banca, o cara do restaurante, e eu comecei a conhecer a cidade, ter uma vida mais saudável, ter mais 5 horas por dia para fazer o que eu quisesse, e minha vida mudou de uma forma extraordinária. Eu não dirijo desde então, não tenho carta, faço a maior parte dos meus trajetos de bicicleta, hoje tem os aplicativos, na época não tinha, e eu escrevi 3 livros, Como Viver em São Paulo Sem Carro, de tão maravilhado que eu fiquei. E eu falei, eu vou fundar uma empresa do mercado imobiliário, né, que era a origem da minha família, a minha escola. E a ideia foi, eu quero permitir que as pessoas também morem em apartamentos compactos, porque cabe no bolso, né? Então uma pessoa que hoje moraria na periferia, que fica 4, 5 horas no ônibus lotado, ela poderia morar perto, porque a gente democratiza, torna acessível. E compacto a gente está falando de 10 metros quadrados. Ah, o menor que a gente foi mais ou menos o tamanho desse tapete aqui. Deixa eu ver. Quanto você acha que tem esse tapete? Rapaz... 2,5. É maior, hein? 1, 2, 3. Ele tem 7,5, 8. Então ele é um pouquinho maior, ele vem até aqui o apartamento. Duplex. Oi? Só que era um duplex. Então era um pouquinho maior que esse tapete. E vocês imaginam que esse apartamento, ele tem então aqui seria mais ou menos o banheiro, um banheiro todo de vidro, né, para ampliar o espaço. E ele tem cozinha. A cozinha era pintada na parede. Não, tem cozinha. Não, é muito legal, porque assim, e esse espaço, ele vira ainda 5, 6 espaços diferentes. Porque a cama desce, vira uma mesa, a cozinha retrai. Então ele vai se transformando, puxa uma mesa de jantar que tem 4 lugares. Então um apartamento de 10 metros, ele fez uma revolução. E daí todo mundo fala assim, pô, morar em 10 metros, tal. A galera falava, né, o Ale era o rei do apertamento, era uma cela. E na verdade, sabe o que eu escuto, Tasta? Esse apartamento de 10 metros, ele fica do lado de um hospital. E daí os enfermeiros, o corpo médico, que acabam um plantão, e o cara sai acabado, em vez de ir lá e pegar um ônibus de 5 horas para onde ele mora, ele começou a usar o apartamento. Ele pode estudar, ele começou a ter uma vida mais saudável. Então sabe o que eu escuto? Ninguém nunca na história me reclamou do tamanho do apartamento, mas sim do quanto a gente transformou a vida. Eu consegui acessar, alugar o meu primeiro apartamento, mudou a minha vida de uma forma incrível. Pode sentar. Quanto tempo... obrigado. Daí isso mudou a forma de enxergar. Então foi assim que começou a Vitacom, de uma experiência empreendedora, né, de um sonho, de poder trazer mobilidade, trazer acesso ao apartamento. Você falou 10 foi exagerado, a gente fez muito de 12, de 14. Claro, estamos falando e mansões de 20 também a gente fez. E assim foi a jornada. Isso não tem... Então, lógico, você tinha proximidade com o segmento por conta da sua família, mas você montar não teve nada a ver pelo fato de ser da sua família ser da área. Você tinha uma outra convicção ali que te deu um estalo e falou, eu vou fazer. Primeiro, a maior escola e o maior professor que eu tive e tenho é meu pai. Então eu comecei com ele. Mas ele acreditou nisso aí? Não, então, quando eu vendi a empresa, eu fui trabalhar com ele, né? Falei, eu vou aí te ajudar, vou entender um pouco desse mercado. E eu vi logo que não era para mim, era um negócio que era retrógrado, né? Eu faço um combate aos prédios beges, que eles precisam deixar de existir. E eu via que era um mercado que não ia mudar. E eu falei, pai, acho que não vou rolar, não vou conseguir ficar aqui, eu vou abrir minha primeira empresa. E aí eu aluguei uma salinha em cima de um McDonald's, na Faria Lima, né, um prédio bem velhinho ali, bem capenga, e vou montar minha incorporadora. Aí descolamos lá um terreno em permuta, e era eu e um estagiário. E eu fui lançar um prédio. E eu falei, puta que... Daí tinha uma convenção de corretores, ali, sei lá, 1000 corretores. E eu falei, puta, mas o cara vai olhar pra mim e falar, porra, esse cara... Como é que ele vai entregar um prédio, né? Era ele e um estagiário.
Cara, eu lembro que eu pedi para vir gente meio figurante, assim, sabe? Eu pedi pro funcionário do meu pai vir, uma galera que eu conhecia, para parecer que a empresa... O time? Tipo um time, né? Time de 5 para fazer o prédio. A gente lançou o primeiro prédio, que foi um baita de um sucesso, dos compactos, mas ninguém acreditava. Os caras falavam assim, apartamento compacto é coisa de pobre, ninguém vai querer morar nisso, é apertamento. As empresas não queriam vender o prédio, falavam, não, isso aqui pega mal, minha empresa é alto padrão, não vou vender isso. Os bancos não queriam financiar, então é muita resistência, tudo joga contra, né? Ninguém nunca vai comprar, tá cheio de empresa capitalizada, como é que você vai competir? É impossível. Resumindo, foi um puta sucesso o primeiro prédio. O valor econômico, na época, eu falei, puta, quero fazer uma matéria, né? Que história é essa de apartamento compacto? Vamos tirar uma foto do teu escritório. Eu falei, puta, na minha salinha do McDonald's, né? Não vai dar. E aí eu lembro que eu fui lá no terreno que tava sendo demolido, eu subi num trator, e essa foi a primeira foto Fiz que eu uma fiz foto de efeito. Uma foto no trator, como se fosse descolado pra cá, né? Vamos lá no trator, né? Vendendo pro valor que tinha que ser no campo, assim, mas porque não tinha escritório para mostrar. Então não importa onde você vem, sabe? É a raça, é a paixão pelo negócio, é o propósito, né? Eu tava imbuído no propósito de transformar a moradia, de trazer algo novo, e depois teve que ralar muito. As pessoas entenderam o que eu queria falar depois lá do 20º prédio, não foi instantâneo, né? O pessoal fala, pô, isso aí é kitnet, é coisa de... Mas os prédios foram um sucesso até o 20º ou não? Foram porque só tinha gente, né? Então sempre tem os first movers, né? Que são... Quando você tem uma tendência, né? Alguma coisa nova, você que é de marketing sabe muito bem, tem uma curva de Gauss que os primeiros que adotam, né, eles sempre vão para uma tendência nova. Então, como era algo novo, muito radical, né, a gente estava pregando algo diferente, então tinha os first movers que conseguiam aderir, mas o mercado todo fazia força contra, né, os corretores que são parte importante da cadeia, né, quem vende, quem convence o cliente, bancos que financiam. Então foi uma jornada muito dura de plantar o conceito. Eu lembro que eu fui fazer uma palestra, tem um evento, que é o maior evento aqui em São Paulo, de mercado imobiliário ali, acho que nem lembro, acho que não é em Embi que ele acontece, alguma coisa assim. E eu lembro que eu fiz uma palestra para falar dos apartamentos compactos, né? E tinha um empreendedor muito conhecido, antigo, e eu saí da palestra, ele chegou assim, menino, isso aí não vai dar certo não, né? Esse negócio de apartamento de 20 metros, ninguém vai querer morar nisso não, desiste antes que você quebre a cara. E marcou muito, assim, sabe? Porque eu saí todo feliz da palestra. Falei, puta, arrebentei, né? Agora vai. E daí o cara ainda dá uma puta banho de água fria, assim, dessa. Então você recebe muito impulso negativo. Você tem que ter muita crença, muita paixão pelo negócio que você faz. Acreditar no que você acredita. Né? Acreditar no que você acredita. Vou tatuar isso, acreditar no que você acredita. E 20 anos depois virou uma tendência nacional, né? Hoje virou algo... Que é, assim, quando alguma coisa, uma crença de um empreendedor de um visionário, você acaba moldando uma cultura, moldando todo um comportamento, né? Então, agora, você não se acomoda, porque depois de quebrar todo esse tijolo aí para construir prédio, tudo, beleza, o negócio funcionou, naturalmente você deveria seguir por esse caminho. Mas aí você pega e vai para um caminho oposto, e ainda mais complicado do que esse, porque eu fui visitar a House com ele, e a House ele vai poder explicar melhor, mas ao invés de continuar construindo prédio, o que ele fez? Ele começou a pegar prédios que já estavam prontos, em lugares estratégicos que pudessem diminuir o deslocamento das pessoas, e ele retrofita o prédio, ele vai, envelopa o prédio e administra o prédio. Ou seja, você vira um síndico do prédio e moderniza ele. Mas na palavra dele, o que ele tinha pensado era o seguinte: ele veio, na verdade, com a visão da tecnologia para isso. Então ele olhou para um telefone e falou, isso aqui vai virar um prédio. Eu vou transformar o iPhone num prédio, porque eu vou conectar todas as coisas dele. E eu lembro desse papo, porque foi quando eu voltei dos Estados Unidos em 2017, por ali, que aí eu estava atendendo a conta da Vitacom, e você veio me contar essa história, tá? Eu não vou mais construir. Eu vou agora transformar os prédios em grandes APIs, o cara ficou abertas. Louco.
Puta, era isso mesmo, API, cara. API aberta, foi isso que você falou. Eu lembro, eu achei esse manifesto, que eu escrevi numa folha em branco, não tá layoutado. E aí eu levei para você, te apresentei e chamei de Soul, que era a alma do prédio. Falei, então você só vai ser a alma, boa. E aí era Smart Options for Urban Life. E aí você, porra, é isso aí, não sei o quê. Bom, beleza, sei lá, um mês depois eu perdi a conta, não sei porquê. Mas, cara, e aí o negócio nasceu e eu fui lá ontem. Eu vou até passar pra gente poder falar em cima dele, porque é muito legal o lugar, vocês não têm ideia. Esse prédio é um prédio que a gente retrofitou, era um prédio comercial. O que a gente acredita? Que o prédio vai se tornar digital. Assim que nem o celular era analógico, só fazia ligação e virou um smartphone, a gente acredita na era dos smart buildings, né? Dos prédios que vão ser inteligentes. Você tem disponibilidade de mobilidade, né? Então os patinetes elétricos são disponíveis para os moradores. Você tem o carregador de carro elétrico que a pessoa paga pelo uso. Tudo isso aqui tudo você paga direto no seu aplicativo. Então você conecta o carro compartilhado. Esse carro eu posso pegar e sair fora com esse carro? Pode pegar. Então ele já fica integrado no aplicativo. Nossas grandes causas é a mobilidade urbana. A gente acredita que as pessoas têm que ter mais tempo na cidade. Então metrô na porta, múltiplos meios de transporte, energia limpa. Então só para mostrar um pouco da cara do que é o prédio. Agora, e outra coisa, a gente está na Paulista. Aqui os prédios eles já são mais antigos, né? São mais antigos. Ou seja, se ele quisesse construir esse prédio aqui, ele não conseguiria construir ele do zero. Então aqui é um lugar só para entregas e tem um armário autônomo do iFood. O prédio tem os aplicativos, só que são as empresas do mundo real. Então o iFood, por exemplo, é um dos parceiros. Então ele põe o armário autônomo, os entregadores já deixam aqui as encomendas, ele avisa o morador direto, ele vem e pega a hora que ele for conveniente para ele. Então às vezes você também está de pijama, não quer descer naquele momento, então ele deixa já no box e já faz a logística, ele pode fazer a logística também tradicional. Esse prédio ele é muito destinado ao que a gente chama de moradia por assinatura. Então, as pessoas moram por quanto tempo elas quiserem, tudo por cartão de crédito, não tem contrato, não tem fiador, não tem nada. Eu vou entrar e vou dormir e morar. Eu não vou precisar de internet, TV a cabo, nada. Eu vou chegar com a minha mala. Nada, não precisa mudar a conta pro teu nome, não precisa ir na Sabesp, não precisa contratar a net, nada. Aqui é o que a gente chama da Alameda de Serviços, que são vários equipamentos, várias soluções que a gente traz para facilitar a vida do morador. Então, começando aqui um dos mais populares, né, que é o mercadinho autônomo. Então, você tem vários produtos que eu esqueci, acabou meu ketchup, né, o que eu vou fazer? E pede o ketchup. Não, e beleza, chegou, escaneou, levou. É tudo pelo aplicativo. Então, o morador ele tem um aplicativo que ele faz tudo no prédio, ele faz a locação, ele pode consumir qualquer coisa, demonstrar um pouquinho. E são as marcas, né? Então, por exemplo, essa geladeira, ela é da Kibon. Então, a Kibon é um parceiro que abastece. Então, aqui, digamos assim, é um aplicativo Kibon. É tudo uma grande collab, assim. É um grande ecossistema de marcas, né? Que legal. Esse aqui é muito legal. A gente se associou com a CIMED e a gente está distribuindo todos os produtos farmacêuticos intraprédio. Então você tem uma série de produtos, você tem uma dor de cabeça, você quer tomar um analgésico, alguma coisa, acabou alguma pasta de dente, desodorante. Claro. Então você tem uma mini farmácia já disponível no prédio, você também paga pelo aplicativo, então a CIMED também é um super parceiro. Esse é muito legal, aqui tem uma adega que, pô, tu vira e mexe, você quer comprar um vinho, um champanhe, e você pode levar também de presente, né? Então, tô saindo atrasado, então vou visitar um amigo, esqueci. Então você tem uma adega também no prédio. Ou seja, super grab and go mesmo. Super grab and go. Aqui é legal, a gente tem essa estrutura da Nescafé com a Nestlé. Pô, você tá saindo de manhã, naquela correria, então você já tem uma máquina autônoma que tem todos os produtos que você pode consumir. Aqui são os produtinhos house, a gente já tem até algumas collabs, então tem colete, copo. Aqui é legal, a gente fez com a Tickbalm um cosmético. Bom, o colete é sucesso, hein? Só tem o último. Eu vou vender o último aqui para o Tasta. Se você for num prédio em Recife, por exemplo, a curadoria é totalmente diferente. As necessidades, o que as pessoas usam ali é totalmente diferente do que precisa em São Paulo. E você tem também, por exemplo, prédios do segmento econômico, então, por exemplo, você vai ter rótulos de vinhos que são um pouco mais acessíveis.
você tem um carro, talvez aqui é mais acessível, os produtos muitas vezes são similares, mas existe toda uma curadoria que se adapta, né, ao prédio. Esse é um salão que é uma solução da Natura, que chama Bluma. E essa solução ela funciona como um cabeleireiro, manicure on demand. Aqui tem uma parceria com a Omo, então você tem as lavanderias autônomas. Olha que legal, essa é a lavanderia. Então aqui você tem a máquina de lavar e de secar automatizada. Então já tem aqui o sabão em pó amaciante, você vem, aperta um botão, paga por uso, e você tem uma máquina profissional que até a gente consegue lavar roupa, né? Então você tem manutenção, que é on demand, você tem limpeza, tem internet, são outros elementos que... Por exemplo, limpeza do apartamento, vocês têm tudo. Tudo pelo aplicativo, manutenção. Cara, e tem gente que mora aqui, mora. Tem de tudo, tem gente que passa uma semana, tem gente que está morando há 3 anos, tem tudo. O Raulzito a gente coloca em todos os prédios, é um robô que ele leva qualquer encomenda diretamente para o apartamento de forma totalmente autônoma. De vez em quando ele engole o objeto, mas eu vou pedir para você dar o teu celular aqui, legal, o teu iPhone, pra gente testar. Tchau. Tchau. Fique tranquilo, eu vou cuidar disso. Ok, Raulzito. Então. Não, mentira, cara, que ele vai chamar o elevador. Esse é o fim da linha para mim. Ok. Obrigado pelo passeio. Espero que todos tenham gostado. Tenham um ótimo dia. Obrigado. Então ele chega, né? Então ele avisaria o morador pela conexão do sistema. Eu sou uma máquina e não posso sentir dor, mas empurrar que é prejudicial para mim e eventualmente isso pode me machucar. Você empurrou o cara. Pô, o cara empurrou. Daqui. Então ele chegou no apartamento, ele já vira, né? Aí você vai colocar aqui retirar. Aê, entregue, Raulzito, obrigado. E aqui então você tem uma sala de podcast full, vamos mostrar aqui que é legal. Então, esse é um espaço que a gente percebeu que tinha muita demanda, mesmo, né? Com as câmeras, Não, tem tudo. As pessoas podem alugar a sala de podcast, também pagar por hora, e uma solução sensacional. Como é que você divide o seu tempo? O seu negócio está no Brasil inteiro, você viaja o tempo inteiro. Para eu conseguir marcar esse negócio aqui foi um parto. Eu falei assim, cara, como é que esse cara vive, cara? Como é que ele treina para o esporte, como é que ele dá atenção para a família? A primeira grande lição é você estar pleno onde você está. A gente está aqui hoje, agora, conversando, fazendo essa entrevista, você vê, não tô com o celular, não tô pensando em outra coisa, tô 100% focado, assim, quando eu tô com a família, quando eu tô no esporte, quando eu tô nos negócios. Essa é uma primeira lição. E depois você vai ter que balancear a tua agenda, escolher prioridades. Nem sempre é tão óbvio. Eu tô fazendo um grande trabalho de reaprendizado, até como gestão. Eu empreendi desde a faculdade, então só não fui um cara que estudei profundamente, não sou um acadêmico que entendi de como fazer uma gestão, foi tudo aprender na raça mesmo. Então você vai mudando, né? Você vai aprendendo ao longo da vida, e eu fiz uma grande mudança no meu estilo de gestão, né? De como ter pessoas incríveis, de como delegar, de como confiar, como estruturar as empresas, e tudo é um grande aprendizado, mas não é fácil em alguns momentos. Se você for criar um life balance, né, de colocar, você falou, né, os 3 grandes elementos, trabalho, vida pessoal, que incluiria o esporte e família, em alguns momentos essa tríade ela se desequilibra. E aí você tem que ter a sabedoria, a maturidade de conseguir equilibrar. Agora é hora de eu dar um pouco mais de cuidar de mim ou de desenvolver no meu conhecimento, às vezes dar mais dedicação para a família, quando a família precisa. Então você tem que fazer esse equilíbrio. E cercar de pessoas incríveis, né? Começa por uma grande mulher, depois grandes colaboradores, fiéis, que amam aquilo, e você vai construindo, né? Essa rede. Isso é o mais legal. No fim, uma frase que eu carrego comigo, que eu acho muito importante, que fala que é muito mais importante do que o pico, do que o objetivo, é a jornada. E aí eu aprendi que ainda mais importante do que a jornada é com quem você vai nessa jornada. E essa é a grande lição da vida. Bom, agora a gente se vê aqui embaixo, aqui, ó, a gente vai estar sentado aqui. Sensacional. Vai ser incrível. Ale, cara, eu gosto de você demais, meu. Bom demais. Muito legal. Peraí, acho que a gente tem que observar antes qual a gente vai pegar, cara.
Tá valendo? Tá valendo. Qual que a gente vai tentar? Vamos ver a habilidade do Tasta. Será que é aquele? Vai. Vai. Ai, Tasta, pô. R$5. Foi embora. Como é que sai daqui e entra no mesmo bolso? Voltou. Valeu. Espetacular, cara. Porque realmente dá vontade de você morar no lugar, é super moderno, moçada passando pra lá e pra cá, tudo automático. E quantos tem desse já? São 1.300 prédios no Brasil. Olha que loucura! É uma loucura. Então, isso foi incrível, Tasta. A gente... 1.300 prédios. A House, ela vai fazer 6 anos, né? E então ela foi fundada praticamente na pandemia, um pouquinho antes. E daí o nosso princípio, como que nasceu a House, né? Por que a gente criou no primeiro momento? Nós vendíamos na Vitacom os apartamentos para investidores. Então era um publicitário, um dentista, um médico. O cara não tinha a menor ideia como administrar um apartamento. Aí ele comprava um apartamento com o sonho de fazer renda, só que ele não conseguia. Daí eu falei, puta, eu não posso deixar o cara na mão, né? Eu tô fazendo um apartamento e eu vou lá e entrego para ele um problema. Então a House nasceu para poder ajudar esses investidores a terem sucesso. Nós criamos um conceito de moradia por assinatura. Então você vai lá e que nem você paga uma academia, você paga a moradia. Um cartão de crédito, você mora quanto tempo você quer, 1 semana, 1 mês, 3 anos, não tem burocracia, não tem contrato, é tudo online, não tem fiador, não precisa ir lá visitar. 99% das nossas locações são feitas totalmente digital. Então a House nasce assim. Daí 6 meses depois vem a pandemia, daí foi para zero, né? Nossa, não tinha locação. A House... então, isso é legal, né? Você estava falando de um segundo. Então eu estava na Vitacom, comecei a ver esse problema dos investidores, né? Essa dor dos investidores e falei, eu quero criar algo para solucionar a dor desses investidores, poder digitalizar a moradia, essa história toda. E eu fiquei nessa decisão, né, estudando se eu faria um movimento ou não durante meses, né? O que fazer? Eu sempre tinha dúvida, se você pegar a Apple, ela produz a iOS, que é um sistema operacional da própria Apple, que ela faz só para ela. Ela não licencia mais para ninguém. E eu lembro que eu ficava pensando muito, né? Será que eu vou fazer um negócio só para mim, uma house só para mim, ou eu deveria fazer um negócio para o mercado inteiro? E eu tinha muito esse dilema. Outro dilema que eu tinha era o dilema que você mostrou também, da Kodak, da Blockbuster. Essas empresas não se mexeram. Então ela falou, a máquina digital pode matar a minha indústria, pode matar o filme, então eu não vou fazer nada, vou jogar fora essa ideia, porque pode ameaçar a minha vaca leiteira de hoje. E eu ficava pensando, né, será que se eu não fizer o próximo movimento, eu vou ser a próxima Blockbuster? Eu vou ser a próxima Kodak? Daí eu tomei a decisão no meu 1 segundo e falei, não, eu vou começar a House, essa nova jornada, uma nova jornada empreendedora. Eu até lembro eu escolhendo o nome ali, como é que foi. E a gente começou dentro de um apartamento de 20 metros quadrados, tá? Fui eu e mais 5, 6... Isso não é uma surpresa para mim. Colaborador, né? e a gente foi para um apartamento, montamos o escritório dentro de um apartamento de 20 metros quadrados. Eu carreguei colchão, eu atendi cliente, eu fui atender cliente que não conseguia abrir a maçaneta, eu fazia call center, foi ali que eu aprendi. Eu fazia de tudo, cara. Eu saí de CEO de uma empresa de bilhão de faturamento, estruturada, a empresa que eu fundei, num ato de coragem para começar uma startup do zero e carregar colchão, pra você ter ideia. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então começa a House, poucos meses depois entra a pandemia, e aí foi, puta, não era o Araquém agora, eram outros super amigos ali. E eu falei, e agora, galera, o que a gente vai fazer, né? Nossa receita foi para zero, fudeu, a gente não vai nem chegar até o fim do ano. E aí veio a ideia de licenciar a marca. Vamos pegar toda essa tecnologia que a gente está fazendo para os prédios e vamos licenciar para outros incorporadores. Aí um maluco do sul do Brasil falou, olha, eu tô com um prédio que eu não tô conseguindo vender agora na pandemia, eu pensei em colocar a marca de vocês. Ah, vamos embora, né? A gente nem sabia o que fazer, não tinha a menor ideia. E a gente foi lá e fez lá um script para o cara poder lançar. O projeto foi um puta sucesso. A cidade que a gente fez,
ela vende muito lento, assim, o pessoal vai vendendo 2, 3 apartamentos por mês, vendeu o prédio inteiro no primeiro mês, assim, foi um negócio, assim, estrondoso, assim, até arrepia. E aí a gente começa a entrar numa jornada de licenciar tudo que você viu, a gente vai lá e implanta nos prédios no Brasil todo. Daí começou um, fala pro outro, e outra cidade, daí com a mesma história, né? Ah, mas na minha cidade isso aqui não vai funcionar, minha cidade só tem 10 mil habitantes, e aí isso é só em São Paulo. Então, de novo, aquela barreira, né, de romper o status quo, e a gente começa a licenciar a marca, e hoje, resumindo, são 1.300 prédios, são quase 1.000 incorporadores no Brasil inteiro que licenciam a marca de prédios que vão ficar prontos, e a gente está levando esse sonho, né, de gerar mais tempo, mais praticidade, uma moradia digital para mais pessoas. Foi assim que nasceu a House. E essa ideia do celular, né, foi muito... Uma das maiores inspirações que eu tive na minha vida foi olhando outras indústrias. Então eu olho muito a parte de tecnologia, a indústria automobilística, aeronáutica, eu adoro... Puta, eu achei muito legal um vídeo que você colocou outro dia sobre isso. Visitando aviões, né? Cara, porque a questão não foi visitar a indústria, mas foi do jeito que você colocou ali no vídeo, que você falou assim, cara, eu tô aqui visitando para ver como eles resolvem soluções em espaço minúsculo. Eu achei muito legal, porque eu falei assim, pô, é uma inspiração mesmo, você faz coisas compactas, você foi ver barco, foi ver avião. Eles são os melhores, né? Eles são os menores, e eu achei incrível. O cara faz uma casa num barco, então ninguém melhor do que a indústria náutica para aprender. Inclusive a tua rede social é muito legal, tá muito bacana por conta disso, porque ela é um entretenimento, a gente estava falando sobre isso, sobre a gente ser influência dos nossos próprios negócios, né? E você tá fazendo muito bem isso ali, porque você leva um entretenimento dentro de um tema complexo, né, construção, administração de prédio, essas coisas você traz... Só fazer com amor e ter uma equipe maravilhosa. A gente tem que hoje, somos privilegiados, né, de representar as nossas empresas, vem essa grande missão, né, de poder proliferar, de poder expandir, influenciar mais gente, fazer um impacto positivo no mundo. E aí eu me inspirei muito nos celulares, né, eu via o celular, que era um celular analógico, que só fazia ligação. Vocês lembram? Tudo aquele tijorola ali que só fazia ligação analógico, né? Não fazia nada. E aí tem os prédios analógicos, né? Que eram prédios que tinham uma portaria e um salão de festas e bege. Eu falei, puta, cara, isso aqui não tem muito futuro. Tem uma história legal. Eu fui dar uma palestra em João Pessoa, tá? A House estava começando. Eu tinha acabado de começar a licenciar o meu negócio. E aí me convidaram para dar uma palestra em João Pessoa. Puta, acho que era o maior auditório de João Pessoa. Lá tinham também 1.000 pessoas, 5.000 pessoas ali no auditório. Eu nunca vi tanta gente ali, nem sabia que tinha tanta gente em João Pessoa. E aí eu fui dar palestra, e daí tinha uma parte na palestra, né, que eu dou uma zoada nos prédios beges e analógicos. E daí eu falei, puta, eu peguei uma foto no Google de um prédio baixinho bege e fui pra palestra. E daí eu falo, puta, olha, tá vendo esse prédio bege, ridículo, horroroso? Puta, esse prédio, ninguém mais quer comprar esse prédio. Que lixo de prédio. E daí tinha um cara na plateia fazendo assim, né, na primeira fileira. E João Pessoa, né? Eu falei, puta, cara, o que o cara quer no meio da minha palestra, né? Imagina a gente falando aqui, tem um cara na primeira fileira fazendo assim, não parava, né? Daí uma hora eu fala, né? Fala, cidadão, o que você quer? O cara falou, fui eu que fiz o prédio. Cara, irmão. Cara, eu achei o cara do prédio da foto. Te peguei. E João Pessoa. Não era meu, porque o cara ia mostrar a foto do prédio depois. Cara, que loucura. Mas, então, daí esses eram os prédios beges, né? Que são analógicos. E eu tinha o conceito, né? Da mesma forma que o celular é um hardware e ele foi digitalizado. Então, hoje um celular ele tem inúmeros aplicativos lá dentro. Né? Tem o WhatsApp, tem o Instagram. Você se comunica, você tira foto. Então ele virou um aparelho multifuncional com centenas de aplicativos. E o meu conceito foi, eu vou criar um prédio, que também é um hardware igualzinho um telefone, só que em vez do aplicativo ser o WhatsApp, o Instagram e o teu navegador, são as empresas do mundo real. Então é a Brahma, é a Magalu, é a BMW, é a Unilever, e todas essas empresas eu conecto eles para dentro dos prédios, e a gente torna o prédio que era analógico num prédio digital. E no fim, o que a gente quer trazer? A gente quer trazer tempo, praticidade e economia para os moradores. Isso, da mesma forma que o celular transformou as nossas vidas, o prédio passa a ser um equipamento multifuncional que transforma a vida das pessoas de uma forma jamais vista.
Então foi esse o princípio, né, do que foi criada a House. E era só um sonho, cara, era só uma ideia. Mas nasce Não disso. tinha nada, né? Nasce... Nada. O sonho é você ver o que ninguém tá vendo e conseguir ver o que não existe. Então, mas eu acredito assim, muita gente vê o que ninguém tá vendo. De ideias, milhares. Eu vejo todo dia alguém vem me apresentar uma ideia, e daí no mundo tem as pessoas que têm ideias e não executam, tem as pessoas que executam muito, mas não têm ideia nenhuma, e tem uma parte que, talvez por coragem e por determinação, eles têm a ideia e executam. E essas pessoas mudam o mundo. Então a única coisa que eu fiz foi ter a coragem de começar, de tomar a decisão, de sair de uma empresa como CEO e fundador por décadas e começar uma empresa do zero, tomar o risco, enfrentar uma pandemia. E hoje estamos aqui conversando, cara, nem eu acredito. Não, é o que eu tenho falado muito para as pessoas decidirem, tomar decisão, juntar isso com a habilidade de acreditar, porque acreditar é uma habilidade espetacular. Mas eu achei muito legal ontem quando você falou desse negócio do pleno, que a gente estava papiando, você falou assim, cara, eu tô pleno. Não, a gente não tá com o celular aqui, a gente tava batendo papo na sala de podcast, eu não tô com o celular, não, eu tô com você, estamos falando. O celular, ele tirou, né, esse foco de atenção. É uma pena, mas iris what it is, às vezes tem que aprender a conviver. Agora, uma maravilha que inventaram foi conseguir acelerar as coisas para velocidade 2 e 3. Né? Isso foi uma dádiva. Verdade. Puta, aquele cara que fala devagar, né? Podia ter isso ao vivo, né? Peraí, o cara manda um podcast ali, né? E mesmo para ver conteúdo e tal, isso para mim foi uma das maiores invenções dos últimos tempos. Foi o acelerar, cara. O ser humano vai A maior invenção de todos os tempos foi a bicicleta. Depois foi a velocidade 3. Você acha a bicicleta? Eu acho. Talvez eu tô brincando que eu sou apaixonado por bicicleta, é uma parte muito importante da minha vida. Bom, para terminar, eu queria que você conseguisse falar rápido ou não, mas é que tá tudo lindo da história. Pô, o cara fez a Vitacom, já tava tudo certo, aí o cara pega e fala, tá, valeu, vou fazer House. Aí dá tudo certo, impossível, né? Aí já tá não sei quantas mil. Aí o cara, House já foi na cabeça dele, já foi. E agora ele já tá de olho na economia prateada. É a economia prateada que você tem chamado, que é exatamente essa terceira idade que já é ridícula ser a partir dos 60 anos, porque a gente está numa vida muito mais saudável, acho que está empurrando lá para frente, mas e você tem falado, cara, alguém tem que olhar para quem sempre olhou pela gente, né? E agora você está investindo nessa área que eu acho linda, porque ainda mais porque também acabei de assim, de passar por situações com meu pai, que morreu há pouco tempo, o pai da minha esposa, enfim, aí você começa a conviver com um lado que você não dava tanta atenção até você precisar disso, né, e ver que não existe uma estrutura para isso, né, e eu queria que você contasse um pouco como é que você está vendo essa estrutura, o que você está pensando aí, porque o que ele está pensando daqui a um ano já aconteceu. A primeira coisa que eu enxerguei, foi que no Brasil, principalmente, primeiro que você tem uma população de pessoas da melhor idade, hoje tecnicamente são 60 anos, eu concordo que isso poderia ser estendido talvez para 75, 80, 70 a mais, vamos dizer assim, mas a gente tem uma população que hoje gira em torno de 27, 28 milhões de pessoas, esse número nos próximos anos vai chegar a 70 milhões. Então é um percentual e o sistema vai colapsar. O sistema de previdência está completamente quebrado, você tem essa população aumentando, você não tem solução. As soluções que funcionavam anteriormente, né, um membro da família cuidava, as pessoas tinham 12 filhos, hoje as pessoas têm menos de um filho por casal. Depois você ter uma equipe de cuidadores, acho que todo mundo já passou por isso, eu passei com a minha avó, talvez foi uma das experiências também que me inspiraram, em que ela tinha uma equipe de cuidadores, graças a Deus ela tinha condição, e mesmo tendo condição, era muito difícil, porque tem que administrar, falta não vem, daí tem as pessoas, tem que cuidar da comida, tem que cuidar do transporte, levar para o médico, cara, fica uma loucura, e a pessoa fica isolada. Muitas vezes os idosos ficam nas suas casas, nos seus apartamentos, olhando para uma televisão, com uma vida miserável, literalmente. E aí você tem uma conotação de asilo, casa de repouso, é uma coisa horrorosa, né? Você tem vergonha, as pessoas têm vergonha. Eu coloquei meu parente, meu pai, meu avô num asilo, isso é um crápula, né? Um negócio, é assim que é visto. Assim como os estúdios, né? Era kitnet, coisa de pobre,
e a gente acreditava que era algo descolado, uma vida mais prática, mais minimalista, essa moradia, né, para a terceira idade, para a melhor idade, como eu gosto de falar, é algo totalmente diferente. A gente tem que romper essa conotação. E aí eu cheguei para o meu time e falei assim, olha, a gente vai desenvolver um produto para a melhor idade, que é um mercado maravilhoso, só que o lema é o seguinte, a gente vai cuidar bem de quem cuidou bem da gente a vida inteira. Então, esse é o princípio de tudo, o resto é o resto. E eu quero que as pessoas tenham um orgulho, né, de falar, eu consegui proporcionar para o meu avô, para o meu pai, para minha mãe, para quem quer que seja, eu consegui proporcionar uma qualidade de vida excepcional. Então nós queremos foco em longevidade, em saúde, em bem-estar, em socialização, as pessoas convivendo nas áreas comuns, né, para a blindagem da cognição vem do convívio social. Então é um prédio que a gente sonha em algo para a sociedade, algo que vai impactar, algo que vai melhorar a nossa sociedade por muitos anos. Que ponto está isso? A gente está agindo, a gente já tem vários prédios que estão licenciados no Brasil, a gente fechou agora com o Hospital Albert Einstein, né, que vai estar com a gente, então o primeiro prédio vai ser lançado agora em Higienópolis. Qual que é o nome? Tem um nome? Esse prédio é da Vitacom, né, então é a Vitacom Senior, e a House ela licencia para todo o mercado como a House Senior. Uhum. Então a ideia é que a gente já está levando, já tem várias cidades que estão fechadas com a gente, então a ideia é poder levar, escalar essa tecnologia para o Brasil todo. Então é uma coisa maravilhosa que está acontecendo, eu tô muito feliz. Você falou, né, a mente não para, tem várias coisas rodando, né, nessa paralela, mas sempre dentro daquilo que a gente conhece, dentro do nosso ambiente, do nosso sistema, e isso é muito bom. Ale, quando você chegar no céu, caso você vá para o céu, o que você acha que Deus vai falar para você? Eu gostaria que Deus falasse, que legal, você teve coragem de fazer um impacto positivo, de gerar um bem na sociedade, e gostaria que você tivesse feito mais, porque a gente sempre acha que a gente pode fazer mais, né? Mas que ele falasse, olha, você deixou uma marca no universo positivo, é o que eu gostaria de ouvir. Acho que você vai ouvir, viu, cara? Você é um cara espetacular, meu. Você não cansa da dificuldade ali de enfrentar, administrar um prédio é um pepino, e você vai e olha para o pepino e transforma ele em cor-de-rosa, feliz, alegre, se diverte com isso, bota um urso na frente. Cuidar dos idosos para muita gente é um pepino, chegar ali para ter que resolver esse problema. Com certeza Deus não vai te falar que você tinha que ter feito mais, vai falar assim, well done, acho que você fez bastante. E se você tivesse que levar 3 pessoas para jantar, quem seriam? Sem dúvida nenhuma, Albert Einstein seria uma, o meu avô, que eu tenho muito saudades, foi um dos maiores exemplos de vida, e sem dúvida nenhuma minha esposa. Que bacana. Bom, quero pedir primeiro uma salva de palmas para a esposa dele, que nunca vem. Para esse cara que transformou a vida de muita gente. Obrigado, pessoal, pela paciência, por esperarem até tal horário. Obrigado. Tasta, você é um gênio. Obrigado. Valeu, obrigado. Pessoal, a gente chegou ao final de hoje do papo. Obrigado por vocês estarem vindo aqui, entendendo que a coisa está acontecendo e, enfim, eu acho que eu acredito no que eu acredito, então eu acho que ela deve pegar essa atração. A vida é extraordinária e quando você acredita no que você acredita e decide agir, como a gente falou bastante hoje aqui, você deixa de ser estatística e vira exceção que justifica a regra de ser humano. E ter tempo é uma decisão sua.